Então, nós vamos falar aqui das divs span. Então, divs é um elemento em bloco, span é um elemento em line. Normalmente, quando nós estamos a fazer a marcação semântica, nós indicamos se algo é um parágrafo, algo é um título ou não. Mas, para o caso de divs span, eles são chamados de tag genérica, é aquela que não tem nenhum significado. Ou seja, quando você usa para marcar um determinado texto, você não precisa que ele seja ênfase, um bold ou não. Você escolhe o que que você pretende fazer com o texto. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui a nossa página, né? Vamos abrir aqui a nossa página da aula, né? Então, abrindo nossa página, aqui, por exemplo, nós não queremos que o Bela Amanhã seja uma ênfase, sei lá, um parágrafo. Não, nós queremos marcar essa parte de modo que ele seja algo que nós pretendemos que ele que nós pretendemos a dar algum estilo, uma cor, mas que não seja nenhum desses esses elementos da semântica, né? Então, a semântica nós falamos aquilo, nós nos atribuímos significado aos textos. Então, se eu coloco aqui uma div, por exemplo, uma div, nós podemos atribuir a ela uma cor, um background e tudo. Então, para tal, nós podemos colocar aqui um style, né? E nesse style nós podemos pôr um background color. Nós podemos pôr, por exemplo, aqui podemos pôr red, né? Mas o que acontece? Isso não foi bold, não foi nada, foi simplesmente uma tag genérica que nós usamos para poder atribuir um background à parte que nós marcamos. Então, fazendo uma atualização da página, vamos ver que temos um texto com background red, né? Nesse caso vermelho. E o span também é a mesma coisa, só que o div ele atende elementos em bloco, né? Se formos a ver, ele atende, ou seja, ele serve para agrupar elementos em um bloco quando necessário. A diferença é que quando nós queremos fazer mais linhas, nós podemos usar a div porque ela permite agrupar os elementos em bloco, tanto como no momento de nas estruturas dos menus, né? Menus, vamos, por exemplo, W3 School, né? Nos menus, ele permite que nós possamos agrupar as coisas em bloco. Por exemplo, isto tudo nós podemos agrupar dentro de div. Isso é uma div, uma div, uma div. Ele permite fazer divisões. Então, uma div ele pode agrupar elementos em bloco, mas numa span não, porque uma span é um elemento inline. Por exemplo, numa span também nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos colocar aqui um estilo na span, podemos colocar aqui um estilo um style aqui, colocamos aqui, podemos colocar aqui uma span, fechamos a nossa span. Por quê? Porque nós não queremos dar ênfase bold, uma semântica ao texto, mas queremos atribuir um estilo ao texto. Então, voltando aqui, fazendo esta atualização ao texto, vamos ver que ele também pintou do lado do bold. Eu posso colocar aqui yellow. Yellow. Vamos ver que o texto ficará amarelo, né? Então é mais ou menos isto. Agora, esta é a diferença entre div e span. São elementos genéricos em que não usam nenhuma semântica, resumindo, mas serve para atribuir um estilo ou dar uma função a um determinado texto. Agora, nós vamos falar das tabelas. Então, nas tabelas, atualmente, nós usamos, as pessoas antigamente usavam as tabelas para fazer layout, mas ele não é aconselhável. As tabelas são usadas para colocar os dados tabulares, ou apresentar dados tabulares. Como é que nós podemos criar uma tabela usando a codificação HTML? Para nós criarmos uma tabela usando a codificação HTML, nós temos uma tag que nós chamamos de table, que quer dizer tabela, né? Então, a nossa tag table, ela vai permitir que nós possamos iniciar com a criação da tabela.
Só que o que que acontece? Normalmente essas tabelas que nós precisamos, ela tem aquilo em que nós chamamos de, como é que é? De linhas. E essas linhas, o que que apresentam? Essas linhas apresentam os dados. Então, como é que se apresenta as linhas? As linhas elas são apresentadas pela tag TR e dentro das linhas nós temos os dados, né? Que nós apresentamos por TD. Então, numa tabela nós temos linhas, que é representada por TR, e temos os respectivos dados, que é representada por TD, que quer dizer dados da tabela, row table, data table. Então, nós temos aqui os dados da tabela. Então, esses dados da tabela nós podemos, vamos supor, queremos criar uma tabela nome, idade e rua, por exemplo. Vamos pôr TD e TD, né? Então, nós temos isto tudo aqui. Como é que vamos fazer agora? Vamos copiar, vamos colar, vamos fechar. Vamos fazer mais uma coisinha, Ctrl C, e vamos colar. Então, aqui eu posso pôr o nome, posso pôr idade, posso pôr disciplina, por rua, morada. Então, eu posso colocar aqui nome, Aida Duarte Dilo. Idade 12, 15, 16. Morada MCG, Macurungu, Nacala, Dondo. Ok, daqui eu vou fazer uma atualização. Ao fazer a atualização, nós temos isso, ele apareceu com um TR fora, alguma coisa não está bem. Vamos alinhar aqui. Vamos ver, temos um TD aqui fechou, temos um TD aqui fechou, temos um T, tínhamos uma linha não fechada. Então, vamos fazer a nossa atualização. Vamos ver que nós temos dados organizados de forma tabular, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o nome, tenho aqui este que está fora, né? Por isso que apresentou aí meio estranho, né? E vamos atualizar. Então, atualizando, nós vamos ver que os dados estão colocados tudo na mesma linha, na mesma coluna, bem organizado. Então, para que ele possa aparecer, nós temos que ter o border, que temos que ter o nosso atributo border. Por quê? Para nós colocarmos as nossas linhas, as nossas bordas. Então, vamos salvar, vamos atualizar, vamos ver que nós temos as nossas linhas. Ok. Então, as nossas bordas, ela pode também ser aumentada de tamanho. Vamos supor, eu coloco uma borda 8, por exemplo, de 8 pixels. Podemos chegar aqui, fazemos a atualização, vai ver que ela aumentou. Então, além disto, a nossa borda, ele pode ter um espaciamento. O espaciamento entre o conteúdo e a célula, nós chamamos de cell padding. Podemos, por exemplo, colocar um espaciamento de 15, por exemplo, entre o conteúdo e a célula. Vê que a tabela aumentou. E temos um outro atributo que nós podemos chamar de cell spacing, que é o espaciamento entre, entre, entre as células, por exemplo. Então, colocando 10, vamos ver que vai haver um alargamento. As células aqui se afastaram, mas o aconselhável é prefere-se colocar até zero o espaçamento entre as células, né? De modo que ele possa ficar muito mais ligado.
Então, daí surge uma coisa: como é que eu posso colocar título se eu sei que nome, idade e morada são título? Então, aqui praticamente nós vamos ter que mudar para TH, que quer dizer editable, TH, 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 né? Então vamos fazer aí a nossa atualização. Vamos ver que ele já tem o título. Vamos colocar a idade inicial com a letra maiúscula para ficar mais bonitinho. E já está, já temos aqui a nossa atualização, né? Então é desse jeito que é apresentado a nossa tabela. Mas não, tenho uma dúvida, como é que nós podemos ocupar dois lugares, como nós mostramos no Excel, esse processo de ocupar os dois espaços, né? Quando nós usamos, quando nós fazemos o uso da função, já está-me a fugir, já está-me a fugir, merge. Acredito que deve ser isso, né? Em que se faz, usa essa função merge. Então, como é que eu posso fazer? Simples. Ao vir para aqui, vamos olhar, vamos ver que, por exemplo, queremos tirar aqui, queremos o Dilo, ele vive em dois lugares, Dondo e Beira. Então, aqui pode-se fazer diferente. Então, se nós colocarmos o row span igual a 2. Por quê? O row span ele vai permitir ocupar duas linhas. O call span vai permitir ocupar duas colunas. Então, ele vai ocupar a primeira e segunda linha. E podemos já apagar esse sigilo que está aqui. Já não vai ter utilidade. Então, daqui eu tenho ter TD tranquilo. Venho para aqui e atualizo. Daqui o row span, o Gilo ocupou as duas linhas. Mas não, o Gilo tem que ocupar, por exemplo, em vez de linha, tem que ocupar duas colunas. Então nós temos aquela tag que chamamos call span. Então, para fazer o call span, nesse caso eu tenho que olhar, tenho que ver, ou seja, temos que ver aqui quais são as linhas que pretendemos ocupar. Por exemplo, se colocarmos aqui TD, né? Então, o 14 ocupar os dois lados, por exemplo, colas, pá, 14 ocupar os dois lados, ele pode ocupar. Chego aqui e atualizo. Não aceitou. Uou, não pus o valor. Colas, pá, igual a 2. Estou a dizer que esse 14 ele vai ocupar duas colunas. Eu atualizo, ele ocupou as duas partes. Aqui, se quiser, eu posso tirar o Nakala e fica desse jeito e faço a respectiva atualização. Então, é assim como funciona as tabelas, né? Então, depois das tabelas, nós temos o border para borda, cell spacing, que mostra o espaço entre as células, cell page, mostra o espaço entre o conteúdo e a borda, e TD para usar o atributo. Nós podemos, nesse caso, em algumas células, colocar as cores, por colocar uma cor de fundo, por exemplo, nesta TD, nós podemos colocar o atributo style e indicar uma cor de fundo. Em background color, podemos colocar green, por exemplo. Vamos lá, verde. Né? Podemos colocar, fechamos o nosso atributo. Ele também permite que nós possamos fazer isto, né? Colocar aí, mudar, pintar, fazer tudo isso. Então, agora, passando nesse ponto das tabelas, que já está explícita, explicado, acredito que todo mundo entendeu. Nós vamos trabalhar aquilo que nós chamamos de formulário. Então, como é que funciona o formulário? Nós temos vários tipos de formulário, que vamos falar aí de alguns, né? Nós temos formulário de controle, que é para criar
formulário nós usamos para criar formulários de controle, enviar algo, né? A partir de uma determinada isso. Por exemplo, quando nós entramos na Google, por exemplo, nós temos aqui esse é um formulário, né, que vai permitir nós fazermos nas pesquisas, escrevemos aquilo que nós quisermos, por exemplo, HTML, ele vai buscar a partir do formulário. Então, como é que vamos usar o formulário? O formulário ele usa-se da seguinte forma, né? Vamos lá. Como é que nós podemos começar com o uso de formulário? Primeiramente, para nós fazermos uso de formulário, até que vamos começar aqui, vamos começar daqui de cima, daqui de baixo, vamos fazer uma descer aqui, começar do bar, que é o nosso foco principal, é o formulário. Então, usando o formulário, como é que nós vamos fazer as coisas? E, começando aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar a tag form, que é a tag form. Essa tag form, ele recebe dois atributos. Um atributo que é h1, que quer dizer o lugar onde nós vamos pôr, vamos supor que nós vamos colocar esta para a página HTML2.html. Vamos supor assim, vamos endereçar isso para até pode HTML1.html, quer dizer que vamos colocar na mesma página, né? E temos o method, que quer dizer a forma de envio. Nós temos dois métodos, que é método guest, que envia sem o usuário ver, e temos o método post, que nós enviamos a partir da nossa URL e nós conseguimos ver os dados que nós estamos a enviar. Então, existem vários tipos de formulário, né? Vamos mencionar algum. O primeiro é o formulário do tipo texto. Nós temos uma tag chamada input. Ele recebe o seguinte atributo. Nós temos input type test, né? Test. Ele tem podemos colocar um ID para identificar, né? Nós podemos pôr input type test, nome do ID, podemos colocar, por exemplo, AIDA. E fechamos. Não, input type test, sim, nós podemos ter como é que é? O ID. Aqui nós podemos pôr, por exemplo, vamos lá, nós queremos o nome, né? Queremos o nome. Aqui ele também pode ter um valor. Podemos pôr AAA, por exemplo. Vamos lá atualizar. Atualizado. Nós temos aqui isto. Ele recebe esse valor automaticamente. Então, por norma, muitos programadores, eles não colocam esse valor, para ele não receber esse valor por padrão. Só deixa assim, deixa o nome. E né, nós temos aqui no nosso slide isso e deixa o nome e tudo, né? Então, quando formos a fazer a atualização, vai ver que esse AAA vai desaparecer. Então, nós já temos um pequeno formulário que tem nome e temos espaço para poder digitar. Esse é o primeiro tipo, o tipo teste. Então, nós temos o formulário também do tipo senha, password. Imaginemos que queremos colocar aqui a nossa senha. A nossa senha, né? Vamos ter um input type password. Password. Vamos atualizar. Aqui nós podemos pôr uma quebra de linha, né? Beer. Podemos colocar aqui para não estar na mesma linha. Atualizarmos, nós temos input type working, que vai nos dar textos oculto, criptografado, digamos assim, você não vê o que está sendo digitado. Né? Podemos fazer até duas quebras de linha sem problema. Um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais bonitinho, né? Atualizamos aí, fica assim. Ok, daí nós vamos ter um formulário que nós podemos usar, né? Vamos olhar aqui, temos tipo teste, temos password, e temos, esses são que nós denominamos de formulário, né? Então, no formulário nós temos o formulário do controle, em que nós temos
Para texto do tipo rádio, deve-se indicar o nome, né? Vamos lá, input type test, tipo password, né? Vamos ter eh, eh, vamos ter, por exemplo, input type, vamos ter aquilo que é rádio, vamos ter name, que vai ser igual a m, vamos ter input type rádio, que vamos ter name igual a f. Não, name igual a m e vamos ter value masculino e value feminino. Aqui eu posso pôr dois pontos, ponho masculino, aqui dois pontos, ponho feminino. Fecho aqui a tag. Então, salve, esse é do tipo radio, faço isto. Então, nós temos estes dois processos em que aqui nós podemos fazer isso. Sex, beer, barra isso. E aqui eu ponho beer, barra isso. Vamos dividir e deu no que deu. E este aqui está num posicionamento isto. Posso fazer beer, para isso e salvo. Chego aqui, atualizo. Então nós temos aqui o sexo masculino e feminino. E quando marcarmos para ele ter o mesmo nome, ele vai clicar no sítio diferente. Então, além de este, nós temos aquilo que nós chamamos de input type checkbox. Então, posso pôr fruta, posso pôr manga, posso pôr pera, posso pôr nós chamamos pêssego. Posso pôr aqui check box. Só copiei aqui. Check box. Check box. Então daí fazemos, vamos ver que nós temos o nosso checkbox. Só que esse nosso checkbox, vamos fazer isto, fechamos, chegamos aqui, atualizamos, para dar mais espaço aqui, salvamos, vemos para aqui e atualizamos. Vamos ver fruta, você escolhe. Checkbox permite você marcar todos e tu vais escolher o respectivo valor que vais querer encaminhar ou colocar no banco de dados. Então, dali nós temos, além destes outros formulários de input rádio, input checkbox, temos
Outro formulário de controle, aquele que é nós temos input file, submit, bottom. Então, nós podemos colocar aqui, nós vamos lá, nós temos input type file, input type submit, input type eh, input type bottom. Então, no input type submit, aqui eu posso escrever value enviar. Aqui posso escrever value importar. Tem input type input type reset. Apagar value value. Então, olhando neste sentido aqui, vamos atualizar. Vamos ver, nós temos input type file, em que você vai permitir puxar um ficheiro no is e fazer o anexo desse ficheiro, né? Abre, seleciona o ficheiro, por exemplo, ele permite, seleciona de algum ficheiro e ele vai permitir anexar o ficheiro. Temos de enviar, em que enviar é o valor, que é o botão de enviar. Temos, por exemplo, o botão de reset, que você coloca aqui, ele apaga tudo. Temos o botão também que você pode enviar a qualquer momento que você pretende enviar. O botão e o submit, todos eles enviam. Então, além disso, nós temos outro que nós chamamos de test area, né? Então, nós podemos ter um botão de test area para test area. No test area, nós podemos fazer aqui uma atualização, vai ver que ele deu um campo de texto. Então, ele permite nós escolhermos o que nós, o rows, né? Podemos pôr 19 páginas, por exemplo, 19 linhas. E calls, podemos pôr 30. Esse é o nosso teste área. Vamos fazer a nossa atualização, vai ver que ele cresceu, certo? Então, voltando aí, vamos retirar isso para dar espaço para facilmente a visualização. Nós também temos aquilo que se chama de seleção, né? Que ele vai permitir que nós possamos selecionar alguma coisa. Então, nós temos a tag select. Select. Só que essa tag select, ele tem opção. Pode colocar Moçambique. Pode colocar Angola.
Portugal, China. E salvo, né? Então, quando vem para aqui e faz essa atualização, tens a oportunidade de escolher o que você quiser. E também nós temos a tag select em que é feito em grupo. Nós chamamos de select, né? É select, aqui nós temos países, aqui nós podemos pôr select opt group. Nós temos aqui Ctrl C, Ctrl V. Tiramos isto. O select é um I único. Vem Ctrl C e Ctrl V. Aqui nós podemos colocar um label. Comida, por exemplo. Aqui podemos pôr arroz, frango, bolacha, manteiga, né? E aqui podemos pôr uma label países. Daqui salvamos, vamos para aqui, atualizamos, vamos ver que temos o nosso OptGroup. Podemos fazer isso aqui da seguinte forma. Esse nosso select não estava fechado. Podemos fazer o nosso duplo bier aqui, né? E podemos fazer o nosso duplo bier aqui. E vamos atualizar. Vamos ver que no teste área não tem um duplo bier. Vamos atualizar. E vai ver que está tudo tranquilo. Temos aqui select normal, temos select group. Nós podemos escolher o que nós queremos. Ok, olhando nisso, agora né, vamos trabalhar com alguma coisa aqui. Vamos trabalhar com, por exemplo, aquilo que nós chamamos de field set. Imagina que nós temos aqui o nome sexidade e dados de algum usuário. Então, nós podemos fazer de forma a colocar ele num determinado lugar, né? Determinado lugar e distribuir ele de acordo, fazendo uma divisão, né? O que é comida, o que é nome, o que é dados do usuário, tudo isso. Então, só que o field set, ele tem aquilo que nós chamamos de legenda, né? A legenda que vai dizer, por exemplo, dados do usuário, né? Aqui eu passo isso, faço um legenda. Essa é a legenda que nós temos aqui. Então, vamos atualizar a legenda que nós temos aqui. Onde é que está? Nós temos aqui dados do usuário. Já agrupou de acordo com o que? Nome, senha e sexo. Os dados do usuário. É usado a partir do field set. Mas agora, imaginemos que nós queremos bloquear. Como é que é? Queremos bloquear esta parte onde está escrito isso. Primeiro, nós aqui só escrevemos de uma forma aleatória. Nós temos uma tag chamada label. Uma tag chamada label.
Então, como é que funciona a tag label? A tag label, ele serve para linkar isto com isto. Tipo, o nome que está aqui com esse nome que está aqui com este input. Então, para tal, nós vamos escrever aqui, conforme está aqui no slide, que vai ser label, né, for, né, está escrito aqui, vai ser label for o nome do meu ID. Então, se por igual, ali vai escrever qual é o nome do ID. O nome do ID é, por exemplo, AIDA. Fechamos. Quando vamos fazer a atualização, ele vai atualizar. Quando clicarmos cursor aqui, logo sinaliza. Mas este que não tem label, clicar ele não vai sinalizar. Mas existe uma outra forma de colocar também como é que é? O label. Nós podemos colocar de uma outra forma, que é, por exemplo, pegar isto aqui, fazer um Ctrl C, vir para aqui, colar. Então, dali, nós podemos pegar esta toda a parte de input, aqui, fazer um Ctrl X, vir colocar aqui e tudo ficar dentro da label. Label aqui e fechamos. Ele pode se fazer dessas duas formas. Uma, colocar a label, tudo ficar dentro da tag label. Então, fazendo assim, tanto pode fazer para senha e para tudo que somos obrigados a escrever por fora, né? Podemos usar aí a label, neste caso. Colocando aqui, aqui. Então, imaginemos que queremos agora tratar um assunto relacionado a relacionado a relacionado à acessibilidade, né? Então, como é que nós vamos fazer para poder acessar? Imaginemos que nós não queremos escrever algo aqui nessa label. Tá tudo bagunçado. Então, nós não queremos escrever nada nessa label, né? Então, para tal, nós podemos fazer o seguinte: disable igual a disable val igual a testar. Fizemos isto, fazemos uma atualização, vê que nós não conseguimos mexer nada neste campo. Então, value. Nós não conseguimos escrever nada neste campo e nem alterar. O que deu erro dessa vez? Dessa vez. Ah, disable não está fechado. Ok, vamos fazer uma atualização. Nós não conseguimos alterar nada. E outro ponto, nós podemos usar uma outra que nós chamamos de read only. Read only. Ele só vai permitir nós fazermos mas não conseguimos alterar. Então, além disto, nós temos também disable read only, tab index, que vai indicar o índice disto. Então, quando nós clicamos a tecla tab, ele desce. E não descer, nós podemos configurar de modo que o segundo possa ser, por exemplo, o primeiro ser senha, por exemplo. Vamos lá.
Então, na parte onde tem senha, eu posso fazer tab index igual a 1, o primeiro ser senha. Chegarmos aqui e eu clico a tecla tab. Não, ele não foi porque por padrão isso ok. Tab index 3, por exemplo. Vamos atualizar. Então, primeiro vai no outro, segundo vai no outro. Alguma coisa está a falhar. Tab index 3. Esse é o index que tem que ter. Tab index 3. Atualiza a página. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não sei qual é a tecla do teclado, ou se pega uma combinação de teclado. Primeiro, segundo, terceiro. Então, quando vemos para aqui, ok, 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 ok. Esta senha aqui, vamos colocar longe de Legends. Então, fazemos a nossa atualização. Primeiro, segundo, terceiro, ele não puxou, não sei porque, deve ser configuração do navegador, mas a ideia de Type Index é essa, pessoal, é fazer com que ele tenha um posicionamento em relação ao teclado, né? Então, para tal, depois nós fazermos o nosso código, nós temos que validar, né? Que se chama type tipos de documentos. Existem três tipos de documentos: script, transition e frameset. Skip é no processo de validação é algo mais rigoroso, né? Temos o transition e temos isto. Então, sempre que nós fazemos nosso código e precisamos testar se realmente estamos no bom caminho, nós podemos entrar no validator, esse é o link W3 Scroll. Depois eu partilho aí o slide convosco para poderem fazer mais. E aí nós podemos escolher através do URL, puxar através do nosso documento ou diretamente input. Então aí nós podemos fazer o teste do nosso documento, por exemplo, HTML. Nós vamos ter HTML. Vamos colocar aqui o head. Vamos colocar aqui o head. Vamos colocar aqui o body. Vamos colocar aqui o body, né? Colocamos aqui o bar. Então, podemos fazer um check para verificar se algo está correto. Então, essa validação nós podemos fazer. Então, ele está a dizer que muita coisa não tem. Tem que iniciar com o doctype, não tem título, tudo isso. Ele explica o erro. Esse é um validador do site W3 School, que é umas W3, né, e W3 School são do mesmo grupo. Eles são as pessoas que velam pelas normas do padrão da programação web, né? Então, para tal, nós precisamos de um título que precisamos colocar. Podemos colocar aqui nome, aqui Baira Title, né? Fechamos aqui. E nós temos aqui o doctype, né? Temos o doctype, fechamos doctype, aqui HTML, fechamos, que é o que estava sendo exigido lá, e fazemos um check. Então, fazendo um check, vamos ver, o doctype inicia com uma sinalização, que é esta. Fazemos um check, o HTML não está fechado, tem que estar fechado. Fazemos isto, descemos, vamos ver o que é isso. Lang, elemento head, muitos erros que tem aqui, certo? Então vamos ver uma coisa por uma. Então, tens o head aqui, title aqui, fechou. HTML, tu podes pôr lang igual pt-br, podes colocar. Tens o bar, tu podes pôr
um P aqui, P aí, pode escrever aqui, por exemplo, comida. Então, a gente check, filtra, elemento, falta elemento title. Não, o title tá aqui. Então faz esse texto, o tempo já não permite. Vamos fazer um Ctrl X. Vamos voltar ao site. Não, 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 não. Voltamos ao site da validação. Vamos puxar aqui. Vamos copiar esse link. Vamos ver o que vai dar dessa vez. Validator Direct. Vamos ver o que vai apresentar para entendermos melhor. E doctype, line, não sei o que. Vamos fazer um check para ver o que estava a acontecer. Elementos requer distance shield elemento title, mas eu já coloquei o title. Ok. Já entendi. Save. Depois vem que o documento passou. O problema estava no título. Então nós temos aqui o site para poder validar os nossos códigos HTML. Então por hoje era só isso, pessoal, que eu não tinha para trazer. Eu acredito que possa ter ajudado muita gente nesse curso de HTML. E pessoal, até a próxima. Espero que tenham entendido e boa sorte. Tamo juntos.